Oi, tudo bem? Bem-vindos. Hoje a live vai ser com o Anderson Siqueira. Vamos conversar sobre estratégias positivas para lidar melhor com as adversidades do cotidiano. Vamos ver se hoje eu consigo que o comentário fique aqui fixado. Continua não abrindo. Oh, beleza. Uma hora vai dar, sou persistente. Aí o Anderson chegou, deixa eu adicionar ele aqui, a gente já compartilha a tela. Tudo bem? Vamos ver o Anderson entrar. Olá, Oi, tudo tudo bem? bom? Tá me ouvindo? Tudo. Estou te ouvindo. Seja Que bom. bem-vindo. Obrigado, querida. Eu Levantar que aqui um agradeço. pouquinho. Adorei Só o para... convite. Que bom, fico feliz. Muito bom te ter aqui. Só para lembrar o pessoal, quem tiver ao vivo aí não puder assistir até o final, depois fica salvo lá no canal do YouTube Escola de Descobertas. Segue lá, já aproveita para se inscrever lá no canal. Precisamos de inscritos, de seguidores, compartilhamentos, Sempre, né? né? Sempre ajuda a poder levar para mais pessoas, né, esses temas que a gente conversa, né? Para a gente ir iniciando, Anderson, eu gosto sempre de dizer o que me motivou a falar sobre o assunto, né? Nosso tema hoje é estratégias positivas para melhor lidar com as adversidades do cotidiano. E assim, tu Uhum. sabe, né, que o trabalho que eu faço, né, os processos de mentoria, eu não entro na psicopatologia, né, eu não faço o atendimento clínico, né, da psicologia. E a pessoa que vem fazer algum trabalho comigo precisa ter uma saúde mental preservada, minimamente preservada, né? Porque senão é difícil que o trabalho aconteça, né? Tem outras Uhum. prioridades, e eu acho que até isso é importante, né? Aproveitar essa oportunidade assim, para as pessoas entenderem um pouco melhor sobre isso, né? Por que que a gente fala tanto sobre saúde mental e por que que é tão necessário falar, né, Anderson? Então, assim, claro que a formação em psicologia me dá também esse compromisso de, às vezes, identificar algumas coisas e eu não posso simplesmente deixar passar aquilo que é mais leve, e aí eu acho que é importante de tu trazer também essas informações, né, aquilo que é mais leve, eu mesma vou ensinando algumas coisas assim que dá para fazer, ou às vezes a gente precisa até interromper o trabalho e encaminhar para uma outra pessoa que possa, né, trabalhar Uhum. com algo que seja mais específico, terapêutico, né? E eu percebo, assim, na verdade, um grande desentendimento, falta de informação das pessoas, Anderson, de conseguir identificar algo que não é positivo, né? Algo que já Uhum. passou de um ponto aceitável como socialmente aceitável, né? E a gente tem muitas coisas que são já patológicas e que a gente aceita como normais, né? Vamos dizer assim. E queria que tu começasse falando sobre isso, assim, né? Sobre o que a gente consegue separar aí, o que é a diferença entre algo que já passou do limite, que precisaria de um cuidado, e aquilo que não, que é realmente que a gente fala do uso recreativo, né? Uhum. Claro. Eu acho muito importante a gente refletir sobre isso, principalmente quando a gente pensa de população geral, né? Fica muito claro quando a gente fala da doença, da psicopatologia, o que é depressão, o que é ansiedade, mas quando a gente pensa na população geral, e é interessante tu falar essa coisa do que é socialmente aceitável, porque na verdade cada um eu acho que vai ter o seu limite, mas eu acho que o grande ponto vai ser, isso tá me causando sofrimento, né? E como é que essa situação acaba atrapalhando a minha vida? Eu sempre gosto de deixar claro que toda psicopatologia nada mais é do que uma estratégia que em algum momento ela é adaptativa, então em algum momento ela funciona, só que ela para de funcionar. Seja porque eu não estou usando ela no momento adequado, ou seja porque eu estou usando em excesso. Por exemplo, ter autoestima é uma coisa boa, né? Acho que todo mundo concorda comigo. Mas a autoestima em excesso, onde eu me acho melhor do que os outros e onde eu acho que eu posso passar por cima dos outros para alcançar meus objetivos, já é um transtorno de personalidade narcisista. Uhum. Ou um transtorno de personalidade antissocial, por exemplo.
onde eu estou usando uma estratégia que é saudável, às vezes em excesso. Do mesmo jeito, por exemplo, a depressão nada mais é talvez que uma tristeza que é saudável, né? A gente se sentir triste quando a gente perde um parente, quando a gente não consegue aquela promoção que a gente gostaria, quando termina um relacionamento, é algo super saudável, né? Agora o problema é quando isso se torna tão constante na vida da gente que a gente não consegue manejar isso de forma alguma, e daí se torna uma depressão. Então é um excesso de uma estratégia que ela é saudável, e daí se torna algo, né, patológico justamente pela disfuncionalidade que eu tenho em lidar com aquela situação. Né? Como disse a Cássia ali, é exatamente, o exagero é o problema, né? Acaba sendo muito isso, assim. Mas às vezes também é muito difícil para nós conseguirmos nos dar conta do que é o sofrimento saudável e o não saudável. Porque o que acontece, a gente não pode esquecer que a frustração, a tristeza, os problemas, eles são inerentes à vida. Né? A gente já nasce chorando. Né? Por mais que a felicidade também faça parte da vida, o sofrimento também faz parte. E a gente não pode esquecer disso. Mas aqui a gente não pode esquecer que ele pode ser manejável. Seja a partir das habilidades que eu tenha, ou conseguir pedindo ajuda para outros. Eu tenho que conseguir manejar ele. Se eu não estou conseguindo, alguma coisa errada está acontecendo aí. E isso é super importante. Mas para isso, eu tenho que conseguir olhar para dentro de mim e poder entender o que são, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo de verdade, qual que é a necessidade que não está sendo atendida naquele momento, a necessidade emocional, né? Para poder tentar resolver ela. E, infelizmente, a nossa geração não, a nossa sociedade, ela valoriza muito o conhecimento racional. Então, na escola eu aprendo a fórmula da gravidade, eu aprendo Bhaskara, eu aprendo latitude, longitude, mas é muito pouco incentivado a entender o que são as emoções, como é que eu faço para aprender de um jeito melhor do que o outro, como é que eu faço para buscar apoio no momento que eu estou necessitado. Nós somos emocionalmente analfabetos. E daí, justamente quando acontece isso, eu tenho dificuldade em lidar com quando acontece alguma coisa ruim, né? Justamente porque não me ensinaram. Eu sempre gosto de usar como exemplo um bebê. Tirando coisas que são biologicamente marcadas como atividade, então tem bebês que são mais ativos, outros menos ativos, uns respondem mais aos pais, outros respondem menos aos pais. A gente nasce sem saber nada. A gente não sabe o que é frio, a gente não sabe o que é fome, a gente não sabe o que é dor, a gente não sabe nada. A gente estava lá quentinho, né, dentro da barriga da mãe, um mundo maravilhoso, e é jogado para fora num mundo que tem vento, que tem poeira, que tem ar entrando, que foi uma coisa que, né, o pulmão não estava preparado para isso ainda, né, ou não tinha recebido. Então a gente nasce com esse monte de sensação, certo? E cabe daí ao pai, à mãe, ao mundo, ensinar pra gente o que são essas sensações. Então ele vai nomear. Ó, isso é frio, então tu tem que botar um casaquinho. Isso é calor, ó, então vamos tomar uma água gelada para passar. Isso que tu tá sentindo é fome, vamos comer. Isso é tristeza. Então, aos pouquinhos, a gente vai nomeando cada uma dessas sensações pro bebê e vai ensinando essas coisas. Só que o problema é que chega um ponto que a gente para de ensinar. Né? E daí a gente começa a ensinar a ler, a escrever. E ok, isso é maravilhoso, a gente precisa disso. Nós somos o que somos hoje graças a esse conhecimento. Só que às vezes ficam lacunas. Então, por exemplo, às vezes por uma dificuldade da mãe, do pai, do mundo, dar conta daquele choro da criança, que ela não parava mais de chorar, porque ela estava triste, talvez, e daí disse assim, olha aqui, filho, mama que passa, come um docinho. E daí a gente acaba usando essa estratégia, né, que ela pode ser errada, para dar conta de uma coisa que não é aquilo. Então, por exemplo, sem querer, eu associo o conforto da felicidade, né, o conforto do carinho, com a comida. Então, toda vez que eu estou desconfortável, porque eu estou triste, outra coisa, eu posso usar uma estratégia de enfrentamento, que a gente chama, que são as estratégias que a gente usa, disfuncional, que pode ser, por exemplo, a comida. Então, estou triste, vou lá e como. Que é, inclusive, uma estratégia super comum para todos nós. Por quê? Porque na nossa cultura, a comida e o afeto, ele é muito ligado. Então,
Passei na faculdade, o que eu faço? Um churrasco. Vou encontrar os amigos, que a gente vai na pizzaria. Então acaba sendo algo associado, comida com conforto, com felicidade, né? E querendo ou não, o próprio amor materno também é o alimentar, né? Então a gente associa todas essas coisas e não é à toa que isso está tão inerente na nossa sociedade, né? Na nossa forma de lidar com os problemas. Tu falou Só que uma se eu não coisa... consigo... Pode falar, pode falar. Não, não, vai, desculpa, eu achei que tinha terminado. Não. Pode dizer, pode dizer. Tu falou algo que é bastante importante, assim, né? Que a gente não se dá conta pela dificuldade de olhar para a gente mesmo, né? E também porque nos falta informações, né? Quando a gente fala da dificuldade de olhar para nós mesmos, eu acho que é bastante importante aí da gente perceber, por exemplo, se a gente for falar de consumo de álcool, né? Sem aqui categorizar o que é uso e o que é abuso. Daqui a pouco eu já vou te pedir para tu explicar. Mas quando a gente fala, por exemplo, de consumo de álcool, tá todo mundo junto na festa. Agora não, né? Agora não pode estar todo mundo junto. Agora não pode. Até um dado que eu trouxe de uma pesquisa da Fiocruz, eu não sei se tu já viu, mas daqui a pouco eu já falo sobre isso. Mas tá numa festa, num evento social, e é comum que tenha bebida. Estranho é quando não tenha a bebida alcoólica. Né? É esperado que numa reunião, seja uma janta de família, um almoço de família, é esperado que tenha. E aí o que eu acho que complica bastante é porque o chato, o desagradável, é aquele que fica chamando atenção, que fica dizendo, né, que olha só, será que já não foi demais? E aí é também esperado que diga, qual o problema? Não tem problema também, afinal de contas, hoje é domingo, afinal de contas é a festa, se a gente não for beber na festa, vai beber quando? Né? Então, assim, fica uma grande confusão, ainda mais porque aí, no caso do álcool, a gente, né, tem um efeito químico, né, que diminui a consciência, a condição de autocrítica, as funções psíquicas ficam prejudicadas, né? Sim. E aí, então, mais ainda, a gente tem menos condição de avaliar quando já passou do limite, né? E se a gente não der ouvidos para aquele que está, pelo menos, talvez mais sóbrio do que nós, né? Ainda fica um prejuízo maior ainda, e talvez esse prejuízo não tá se vendo, né? Eu vi tu falando de Big Brother um outro dia, né? E eu sou das que assiste Big Brother, né? Mas eu assisto com um olhar crítico e eu tô ali sempre atenta, e eu acho que tem muita coisa interessante ali de chegar nas pessoas, né? Se a gente for considerar, a Rede Globo é uma emissora que chega nos lugares, assim, inimagináveis, né? Então, realmente tem um alcance muito grande a um programa desse tipo. Mas aí, por exemplo, assim, uma das participantes, ela disse que quando sair, ela tinha amnésia alcoólica. Então, é uma gravidade, né? É um prejuízo muito grande. E quando ela saiu, ela disse que a primeira coisa que a mãe dela falou foi: minha filha, nós vamos procurar um psicólogo, porque tu não pode mais repetir isso. E ela disse que quando a mãe dela disse aquilo para ela, ela se deu conta do que ela estava fazendo. Só que ao mesmo tempo, ela também se deu conta que a maioria das amigas dela é a mesma coisa. Né? Então, assim, juntando com o que tu disse da falta de informação, mas a falta de condição que a gente tem de se olhar e de perceber na gente, né? E de ficar essa confusão toda por geralmente o consumo. E se a gente falar de cigarro também, né? De várias outras substâncias que não causam, né, alteração de consciência, mas que também causam inúmeros prejuízos, né? Fica essa grande confusão do que é legal, né? O desesperado, o divertido, né? Não isso. Eu acho que a grande questão é o porquê do uso. E daí isso vai, inclusive, de encontro ao que eu estava falando antes, assim. Por quê? Porque o álcool, ele tem, né, inicialmente uma sensação, ele traz uma sensação de prazer normalmente para as pessoas que usam, não é à toa que elas usam, certo? Só que ela também pode ter uma capacidade muito forte de anestesiamento de desconforto emocional. Então, por exemplo, né, eu tô naquele momento, vamos pensar agora nesse momento de pandemia, né? Eu tô em casa, angustiado, né? As pessoas estão morrendo na rua, não estão morrendo na rua, graças a Deus, mas aqui pelo menos não, mas tipo, tá um caos instalado, eu não posso sair de casa, não posso ver meus amigos. E esse desconforto, ele tá ali. E às vezes, como a gente tá falando, se a pessoa ela não é emocionalmente alfabetizada, ela não sabe se dar conta do que é. Então ela vai lá e abre a geladeira, tem 2 cervejinhas, vou tomar uma cervejinha, passa. E realmente passa.
Por quê? Porque o álcool vai dar essa sensação de prazer, né, de alívio, e daí vai passar. O problema é, se eu não me dou conta que essa é uma estratégia, mas não pode, se for a única estratégia que eu tenho para lidar com essa disforia, né, com esse sentimento desagradável, eu vou usar ele sempre. E daí vai para aquele caso que eu falei. O grande problema é quando a gente usa a mesma estratégia para tudo, o tempo todo, e em excesso, porque vai chegar um ponto onde uma latinha de cerveja não vai ser o suficiente. Então eu vou tomar 2 latinhas de cerveja. Daí eu vou tomar 3. E daí já a cerveja não vai ser suficiente, eu vou para cachaça. E daí a cachaça não vai ser suficiente, eu vou para vodka, e daí eu vou subindo, e daí quando eu vou, já vou pro crack, né, ou qualquer outra droga. Acho que o crack é um... A frequência também, né, Anderson? A frequência Exatamente. também é importante, né? Porque eu posso tomar Claro. talvez uma latinha por dia, mas eu tomo todos os dias ou quase todos os dias. Uhum. Né? Sim. Alguém disse, acho que foi o Thiago, disse que o problema é sempre o excesso, né? Mas aí a gente tem que pensar que o que é excesso para mim pode ser que não seja o excesso que vai prejudicar o outro, né? Pode ser que uma dose muito pequena, que para mim não é excesso, para outro já é excesso, né? É muito relativo, é muito difícil da gente medir dessa forma, né? Cada um tem um nível de tolerância diferente, né? Então, o que é excesso, né? E a gente tem uma normalização do processo do uso do álcool. Por exemplo, eu tenho uma colega, o nome dela é Alice Wilhelm, e ela fez um doutorado dela sobre o uso de álcool em adolescentes. E daí ela queria medir o quanto o controle inibitório, que é a capacidade dos jovens de segurar o seu comportamento, ia influenciar a quantidade de álcool que eles bebiam. E daí ela se deu conta que não tinha uma relação muito grande. E daí eu falei para ela, porque ela achava que quanto mais impulsivo o adolescente fosse, mais ele ia beber. Mas daí eu falei para ela, mas Alice, pensa comigo. A gente diz que beber é legal. Que quando a gente bebe, tudo é mais legal, que a gente fica mais divertido, que a gente se diverte mais. Por que eu vou usar o meu controle inibitório para parar uma coisa que é boa? Se eu não consigo ter a percepção de que o álcool também traz prejuízo, que pode fazer eu fazer bobagem, que pode me colocar numa situação de vulnerabilidade onde eu posso ser assaltado, abusado sexualmente, abusado fisicamente, toda essa questão, eu não vou ter por que parar de beber. Eu vou continuar bebendo todo dia e usar essa estratégia para tudo. E daí vem a situação como eu estava falando. Daí eu não vou saber me divertir sem beber. Porque essa também é uma das grandes questões. Quando é que a gente começa a beber? A gente começa a beber normalmente na adolescência, certo? E a adolescência é um momento no qual a ansiedade, no geral, ela é um pouquinho mais elevada. Porque a gente está tentando encontrar o nosso local no grupo social, a gente está tentando, né, se encaixar no mundo. E daí a gente bebe, isso faz a nossa ansiedade baixar e faz a gente se encontrar no grupo. Só que o problema é que para pessoas que são mais vulneráveis para a ansiedade e encontram só na bebida a forma de lidar com o problema, eles começam, no momento que a gente encontra uma estratégia que dá certo, a gente começa a testar essa estratégia para tudo, né? O cigarro também é um bom exemplo, né? A gente começa a fumar por quê? Porque o cigarro é legal, né? A gente vê, pegar o cigarrinho, segurar aqui, e daí se torna um hábito legal. E daí, em algum momento, a gente se dá conta que fumar acalma. Porque o cigarro acalma no início. Para os fumantes, a nicotina tem essa capacidade inicial. Só que depois de um tempo, se torna o oposto. Eu preciso fumar para não ficar ansioso. Não é mais um cigarro para me acalmar. Daí, qualquer coisa que eu preciso fazer essa estratégia de enfrentamento. Então, se eu estou com um problema, eu preciso de um cigarro. Se eu tô nervoso, eu preciso de um cigarro. Se eu tô feliz, eu preciso fumar um cigarrinho. Né? Que é aquela cena clássica dos filmes que depois de transar eu preciso fumar um cigarro. Né? Que é um reforço. E no momento que a gente usa essa estratégia para lidar com todos os problemas e não tem outras estratégias, isso se torna um problema. Né? Então, toda vez que acontecer um estresse, eu vou beber. Vamos voltar pro álcool, né? Eu vou beber. Quando eu brigar com meu namorado, eu vou beber. Quando eu for para uma festa para me divertir, eu também vou beber, porque é a única sensação prazerosa que eu tenho. No final das contas, quando a gente trabalha, por exemplo, com abstinência de qualquer... Quando vai trabalhar com tirar a pessoa do vício, não adianta a gente simplesmente tirar a substância da pessoa.
A gente precisa dar para ela uma outra ferramenta para usar no momento, nos momentos que ela está usando, porque senão ela vai voltar, porque aquilo é necessário para aquela pessoa. Então, por exemplo, se eu bebo toda vez que eu estou nervoso, e daí eu tiro a bebida da pessoa, a pessoa ela vai entrar em parafuso, porque ela precisa fazer alguma coisa com aquele nervosismo. E daí eu acho que aí entra a questão de saúde mental. Uhum. A saúde mental é a gente ter várias ferramentas para poder lidar com as situações problema. Então, pode, digamos assim, como o Deck me perguntou, né, qual é a diferença de uso e abuso, né? É justamente uma coisa de, se essa é a única estratégia que eu tenho para lidar com as situações problema, se torna um abuso. Daí eu vou me tornar dependente dessa substância. Outra coisa é, eu saio uma vez por mês e tomo uma cervejinha com os meus amigos. Né? É uma droga legalizada, se tu tem um uso consciente não vai ter problema. Mas a questão é, não é todo mundo também que tem essa capacidade. A gente sabe que tem pessoas que são biologicamente predispostas a serem dependentes. Por quê? Porque a reação que elas vão ter para essa substância no corpo, ela é muito positiva. Então isso vai fazer com que eu aumente também a chance de me tornar dependente. A questão é, mas também pensem comigo, né? Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre a coisa de parar de fumar. Um fumante. O fumante está lá no turno dele de 8 horas de trabalho, no escritório, estressado. Mas assim, ali pelas 10, ele chegou às 8 da manhã no trabalho, mas ali pelas 10 ele vai fazer o intervalo de cigarro. Então ele vai pegar a carteira de cigarro dele, vai levantar, vai até a sacada ou até a rua e vai fumar o cigarro dele. Quem não é fumante consegue fazer isso? Alguém para tomar um chá e ficar parado fora do trabalho, respirando, e tomando chá? Não consegue. Então isso também é um outro porém importante, no qual, além de ser um estímulo positivo, né, porque dá esse alívio pelo cigarro, também tem a questão de que talvez sejam um momentos prazerosos que a pessoa tem. Então, inclusive, é por isso que às vezes é tão difícil de tirar essa substância, por exemplo, o cigarro de alguém. Porque ele não se dá conta que se ele vai tirar esse comportamento que ele não quer, que está sendo nocivo, mas prazeroso, a gente tem que incluir outro comportamento prazeroso. Então, eu não vou parar às 10 horas para fumar um cigarro, mas às 10 horas eu vou pegar um chá e vou parar 5 minutos na sacada ali tomando meu chá para me acalmar, depois vou voltar para o trabalho. Né? É incluir uma outra estratégia. E daí a gente vai ter diversas, né? E esse é o ponto. É conseguir encontrar aquela estratégia que funciona para a pessoa. Tem gente que medita, tem gente que, né, vai buscar apoio dos amigos, tem gente que vai fazer uma técnica de respiração, tem gente que vai fazer alongamento, tem gente que vai fazer o esporte, jogar futebol, jiu-jitsu, boxe, vai dançar. Cada pessoa pode encontrar a sua estratégia ou várias. Eu acho que quanto mais estratégias a gente tiver para lidar com as situações de problema, menor vai ser a chance de ser adicto a uma droga ou de qualquer outra estratégia de enfrentamento desadaptativa, né? Sim. Sabe, Anderson, que eu tenho um compromisso comigo mesma, assim, né, de tentar levar tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que de uma forma eu aprendi, a poder compartilhar com as pessoas. E até por isso eu convidei a ti, né? Porque tu fala de uma forma muito fácil, muito simples, né? E eu procuro fazer sempre isso, assim, né? Sempre traduzir aquilo, porque se a gente começar a falar termos técnicos, a forma como a gente estudou e a forma como entre a gente às vezes conversa, pode ser que não seja a forma como melhor serve para as pessoas, né? E eu acho que isso é bastante importante, assim, né? Se a gente tivesse o compromisso de tirar o conhecimento de dentro da academia, né, e levar para acesso às pessoas, ao invés de ficar dentro das universidades, dentro dos seus consultórios, esperando que as pessoas cheguem, pode ser tarde demais muitas vezes, e até eu acredito também que não tem nem psicólogo suficiente para todo mundo, né, para atender, para dar conta disso. Muitas pessoas nunca vão chegar próximo de um psicólogo, né. Então, assim, é importante, né, a gente dizer que a gente colocou esse título de estratégias positivas para lidar melhor com as adversidades, porque tu citou aí, né, a gente já citou várias estratégias
que podem parecer positivas, mas como assim? Então quer dizer que eu chegar em casa cansado depois de um dia de trabalho, onde realmente, pô, eu mereço, né? Vou tomar aqui sei lá, um cálice de vinho, uma cervejinha. Qual é o problema disso? Não está errado. O problema é o excesso, né? Então a gente saber lidar melhor com isso, entender o que é estratégia positiva e o que é uma estratégia que pode ter cara de positiva e na verdade ela não ser nem um pouco positiva, né? Tu citou algumas coisas como meditação, porque, por exemplo, eu saí na rua ali, como tu disse, né? Eu saí ali para tomar um chazinho, pegar um ar, que coisa bem boa isso, né? Mas eu só faço isso porque eu sou fumante. Se eu não sou fumante, eu vou ter que parar e pensar, será que eu não posso também, mesmo não sendo fumante, usar isso como uma estratégia? Né? No vídeo que eu gravei ontem para anunciar a nossa live, eu falei disso, né? De a necessidade que a gente tem de ampliar esse repertório de estratégias positivas, porque quanto mais estratégias positivas eu conhecer, mais fácil vai ser na hora de escolher, né? E aí eu acho que é importante, assim, a gente fazer essa diferenciação, né? Quando é que eu consigo reconhecer uma estratégia que tem uma cara de positiva, que ela talvez me traga prejuízo, mesmo que não seja imediato, mas a médio e longo prazo, né? Eu acho que a grande questão é a gente poder entender qual que é a necessidade que está por trás desse uso, né? O que acontece? A ansiedade, querendo ou não, e eu acho que é sempre bom a gente conseguir... Eu acho que tu falou uma coisa que é interessante, que é traduzir o conhecimento. Nós, da psicologia, erramos muito durante muito tempo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa tradição mais psicanalista que a gente tem, de ser uma relação não horizontal, mas vertical, onde o psicólogo sabe tudo e o paciente precisa descobrir isso. Acho que é muito ruim. E é super importante a gente fazer essa tradução. A gente não pode esquecer que a ansiedade, no final das contas, nada mais é do que o nosso corpo dizendo, tem alguma coisa ameaçadora ali e eu preciso me preparar para isso. Só que a gente interpreta ela de uma forma negativa. Claro que às vezes ela pode ser exagero, né? Mas é importante a gente também aprender que isso é normal, que a gente tem que sentir em alguns momentos e que também existem várias formas de lidar com ela. O grande problema é que muitas vezes a gente acha que essas estratégias que não são tão disseminadas, como por exemplo a meditação, é uma coisa para não, meditação não é para mim, né? Meditação é uma coisa para Buda, tem que ser um monge, não. Às vezes a meditação, né, que a gente usa o termo meditação, mas não precisa ser meditação, às vezes pegar 2 minutos, que é tipo assim, menos tempo do que a gente gasta no Instagram, né, rolando, e parar para respirar, parar para sentir o desconforto que a gente está no corpo e dizer, tá, eu preciso alongar meu braço, né, e fazer um alongamento, é poder fazer, tipo assim, é poder olhar pra gente durante pouquinho tempo e ver o que está acontecendo. Só que a gente não está acostumado a fazer isso. O que a gente faz? A gente passa o dia inteiro correndo, enlouquecido. Quando a gente não está correndo, que é, por exemplo, o momento que eu estou indo de casa para o trabalho, do trabalho de casa, eu estou com o pretinho básico ligado no carro, todo volume, para mim não prestar atenção em mim. Eu tenho que prestar atenção em outra coisa, lá fora. Quando eu chego em casa, eu já ligo o YouTube e ponho uma música tocando a todo volume. Então, a gente não para. E daí, isso é bem interessante, assim, que a maioria das pessoas me dizem, o pior momento é quando eu deito a cabeça no travesseiro e daí vem aquele monte de pensamento. Não, o monte de pensamento tá o dia todo ali, mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, é o único momento que a gente para ouvir essas coisas. Então, na verdade, o exercício talvez seja ouvir mais. Parar, ouvir mais essas necessidades que o teu corpo está dizendo, para poder satisfazer ela de uma forma adequada. E não tentar suprimir ela com alguma coisa que não é o que ele precisa. Porque a gente tem que pensar assim, biologicamente falando. A gente nasce com cigarro? Não, a gente não nasce com cigarro. Então o cigarro, ele não é uma necessidade básica. Tipo, nós, como sociedade, criamos o cigarro porque isso dava uma sensação boa. Mas ele não é uma necessidade nem básica, né, de corpo, e nem social. Ela é algo que a gente está usando para dar conta de uma necessidade que existe. Pode ser ansiedade? Pode. Mas tem outras formas de lidar com a ansiedade. Seja, como eu disse, respirando, seja tentando entender o que está causando ansiedade e tentar resolver, ou também seja uma coisa que, inclusive, eu falei num vídeo que eu gravei, que está lá no meu Instagram, que eu falo de aceitação,
que é poder aceitar, estou ansioso e tá tudo bem estar ansioso. Porque, no geral, isso é uma coisa que é complexa, assim. No geral, a gente passa muito tempo da nossa vida tentando evitar as coisas que a gente está sentindo. Por quê? Porque a gente acha que é errado sentir essas coisas. Então, por exemplo, na nossa cultura, é muito errado o homem chorar, né? Eu acho que está mudando, mas ainda é muito mal visto. O homem não pode chorar, mas o homem pode ter raiva. Então, o que o homem faz? O homem vai para o estádio de futebol faz um barraco, dá um soco no cara do outro time, né? Faz o que acontece, porque isso pode. Agora, porque não é feio, né? O homem fazer barraco não é feio. O homem é feio chorar. Então, tipo assim, daí quando eu tô triste e eu não posso sentir a tristeza, eu uso outro sentimento para mascarar. Só que acontece, vamos dizer que eu tô num casamento, que por vários problemas o meu casamento tá acabando, e daí a minha esposa tá dizendo, olha, eu não aguento mais, se continuar assim eu vou terminar contigo. E daí eu tô me sentindo tristeza, só que eu não posso chorar. E daí eu começo a brigar com a minha esposa, eu digo porque tu é uma... Né, não vou falar palavrão que tem que me segurar pra não... Mas assim, eu ser agressivo com ela vai fazer ela se afastar. Não vai fazer ela voltar. Mas o que eu quero, na verdade, é que ela fique comigo. Será que se eu chorasse, se eu mostrasse pra ela o quanto ela é importante pra mim, será que isso não reataria o laço? Né? Porque esse é o papel da tristeza. O papel da tristeza é eu mostrar pro outro que aquilo tá me machucando, pro outro poder talvez vir cuidar de mim. Mas, por outro lado, daí se a gente pegar as mulheres, é o contrário, né? Pra mulher chorar, tá tudo bem. Agora, se mulher mostrar raiva, ela é uma barraqueira. Olha, ela vem a barraqueira, né? E daí é muito doido, porque nós nos colocamos em papéis nos quais a gente não pode sentir o que a gente está sentindo. E daí, se eu não posso sentir uma coisa que eu estou sentindo, eu vou usar alguma coisa para anestesiar isso. Pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser sexo. Tem gente que usa o sexo, né? Ah, eu tô me sentindo mal, então eu vou transar. E daí baixa um aplicativo desse do Tinder, da vida, e vai lá e procura um sexo casual, transa. Só que daí isso também traz uma ressaca moral depois. Por quê? Porque essa coisa que eu tô usando para satisfazer a necessidade, ela não satisfaz a necessidade de verdade. Ela só anestesia. Quando passar o efeito, isso vai voltar em dobro. Então, e justamente por isso que no futuro eu vou ter que usar duas latinhas de cerveja e não uma só. Então, poder pensar isso assim, tá, cheguei em casa, cheguei cansado, posso tomar uma cervejinha? Posso tomar uma cervejinha. Não é que eu não posso tomar uma cervejinha, mas talvez poder entender o que eu quero. Eu tô cansado? Será que um banho quente, né, que também é uma coisa super positiva, não vai me trazer uma sensação de alívio muito melhor do que isso? Né? Ou, por exemplo, né, que eu acho que é uma frase mais comum, assim, como é que eu vou me divertir numa festa se eu não beber? Eu acho que a pergunta é, se tu não consegue se divertir sem beber, a gente tem uma coisa muito séria aí. Porque alguma coisa tu não aprendeu, né? E daí também tem essas coisas que são antagônicas, assim, né? Porque qual que é o papel da festa? O que eu tô fazendo ali? Essa é a única forma que eu também tenho de me divertir, porque isso é uma coisa interessante, né? Porque quando a gente é criança, a gente brinca. Quando a gente é adolescente, a gente sai com os amigos e tal, mas, né, em grupinhos. E daí parece que quando a gente é jovem adulto, a única diversão que a gente tem é em festa. Pô, a gente não pode procurar um esporte, a gente não pode, né, jogar um jogo de tabuleiro, né, que é uma coisa que agora na quarentena eu tô redescobrindo, mas que são coisas pequenas que a gente pode fazer que também trazem prazer e não tudo tá associada a uma coisa que pode me trazer um mal físico, que é a bebida, por exemplo, uma cirrose ou o efizema pulmonar do cigarro. Sabe que eu já várias vezes eu tive episódios assim em relação a álcool de olhar para uma situação específica e aí ficar, sei lá, meses sem beber nada, sabe? E não é porque aconteceu comigo, mas por ver alguém e aquilo ali ter um impacto para mim que eu fazer para mim mesma, assim, né? Mais de uma vez já eu fiz isso, assim. E eu gosto de beber, não estou dizendo que não estou me colocando contra o consumo de álcool, não é isso, né? Mas aí tinha algo assim que eu gostaria de compartilhar contigo, assim, até para entender também o outro lado da coisa, né? O quando a gente não está sendo exagerado em algumas medidas de evitação, vamos dizer assim, né?
Mas, por exemplo, assim, logo que começou, né, essa necessidade de distanciamento, e eu fui no supermercado a primeira vez, assim, eu vi o que eu ia comprar, e que eu ia comprar por mais alguns dias, né, que talvez não sabia de novo quando eu ia ir, enfim, eu pensei se eu ia comprar alguma bebida. E eu pensei assim, não, eu vou aproveitar essa oportunidade e eu não vou comprar, porque eu vou ficar em casa e primeiro eu vou ver como vai ser, né, como as coisas vão acontecer, para não já ir para alguma coisa confortável, vamos dizer assim, né, porque para quem não tem uma dependência química, é um conforto, como tu estava dizendo, né, vamos fazer um churrasquinho, vamos não sei o quê, vamos tomar um vinhozinho, vamos, né, o consumo recreativo, né, que a gente fala. E eu decidi não tomar, não comprar e não tomar. E eu comecei a observar, né, e é algo que eu já faço há algum tempo, assim, de observar a forma como as pessoas, muitas vezes, mostram a sua própria vida sem se dar conta que aquilo ali que é bonitinho, é legal, eu botei a xícara de café, mas eu boto a xícara de café, não boto a taça de vinho. Porque aquilo ali que é bonito e que é legal para mim, pode ser muito saudável para mim. Mas para outras pessoas que estão me vendo, e eu não sei quem está me vendo, e eu acho que isso é uma grande responsabilidade. Não importa quantas pessoas tu alcança, mas se tu alcançar uma pessoa, como a gente estava falando há pouco, né? Uma pessoa, a gente já está influenciando alguém. E aí talvez essa uma pessoa vai olhar assim, mas olha só, a Simone é uma pessoa tão direita, a Simone é uma pessoa, né, que estuda, que trabalha, que eu admiro tanto. Na verdade não está tão ruim assim, eu vou continuar aqui tomando meu vinho. Só que talvez para ela já esteja sendo algo prejudicial, né? Então, assim, eu tenho realmente um grande cuidado em relação a isso, e eu acabo sendo muito crítica em relação a quando as pessoas, sei lá, tá eu e tu aqui na live, eu dizia, um vinhozinho aí, vamos tomar um vinhozinho, né, Anderson? Não tem problema, né, a gente tá na live aqui, eu tô em casa, tu tá em casa, a gente não vai dirigir. Então, qual o problema? Vamos tomar um vinhozinho. Tem problema. Tem problema porque a gente, em primeiro lugar, a gente não está aqui num encontro social, né? Se a gente estivesse numa chamada de vídeo entre vários amigos, é diferente. A gente está numa live aqui profissionalmente, no nosso caso aqui, eu e tu. Se fosse também uma chamada, uma conversa, vamos conversar, a gente é amigo e vamos fazer uma live, tudo bem que os outros ouçam, é lembrar que isso está público, né? Que tem outras pessoas assistindo. E eu acho que essa responsabilidade de cidadão, assim, né? Essa palavra para mim é muito significativa, assim, né? Da gente ter esse compromisso da cidadania, né? De olhar para o outro e aquilo que é meu direito, mas também é meu dever, né? Então, eu também queria ouvir um pouquinho de ti, assim, para ter mais uma visão, né? Que talvez não seja igual à minha, mas para entender melhor como é que é para ti. Eu acho que tem vários, digamos assim, camadas nesse discurso, e eu acho muito legal, assim. Eu acho que o primeiro é pensar, né, eu e tu, a gente usa o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né, e daí o papel que é a responsabilidade em cima disso, né, por exemplo, nós somos psicólogos, então o nosso discurso, ele tem um peso de psicologia. Eu sempre uso esse exemplo quando eu estou dando aula, quando eu dou aula em graduação, principalmente, mas eu também dou aula em pós, que é o seguinte, uma coisa é o Joãozinho da feira dizer, eu dou uma palmada no meu filho e tá tudo bem, né? Esse é o Joãozinho da feira. Talvez pro filho do Joãozinho, né, isso não seja traumático. Só que se eu, por mais que eu possa não concordar com o Joãozinho da feira vai dar essa opinião dele e ele não vai ter um grande impacto. Agora, se o doutor Anderson pegar e dizer, tá tudo bem tu ir lá e dar uma palmada no teu filho, um dia vai chegar o Wagner, vai pegar e vai quebrar o filho dele a pau. E daí vai estar lá na delegacia, e daí vai dizer, mas o doutor Anderson falou na live do Instagram que podia. E esse é o ponto, isso tem um peso importante, porque nós somos, número 1, profissionais que temos um conhecimento, e número 2, nós somos formadores de opinião. Então, por exemplo, por isso que é tão importante, né, pessoas que se colocam nessa posição terem essa responsabilidade em cima do seu próprio discurso, seja na bebida, mas seja em outras coisas também, né? Tipo, na responsabilidade de dizer a Terra realmente é redonda, né? Que agora dessa discussão se a Terra é redonda, se a Terra é plana, né? Por favor, pessoal, a Terra é redonda, estou dizendo.
seja, né, nos cuidados que a gente tem que ter, se a gente tem que sair de máscara ou não. Sim, a gente tem que sair de máscara, né? Mas são coisas que é importante e a gente tem que cuidar. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que está numa posição de influenciador, seja um influenciador digital ou seja um influenciador de política e tudo mais, e a pessoa diz uma coisa que não tem uma responsabilidade social, isso é um serviço que a pessoa está fazendo. Esse é um ponto. O outro ponto é quando a gente está falando, né, de uma identidade profissional, e tu que trabalha com desenvolvimento profissional, acho que isso é muito importante, a gente poder ensinar para as pessoas que elas têm que ter uma figura profissional, principalmente quando está usando um Instagram profissional. Eu tenho o meu Instagram pessoal, né? Eu tenho 3 Instagrams, né, pessoal? Mas eu tenho o meu pessoal que é fechado, então vai ter as fotos com o meu marido, vai ter as fotos do meu cachorro, com a minha família, lá vai estar, mas vai estar só os meus amigos lá. No meu Instagram profissional, que é esse que eu estou falando com vocês, e o meu Instagram de escritor, eles vão ter assuntos relacionados a isso. Né? Por quê? Porque ele tem um outro foco. Eu quero passar uma imagem de profissional. Que, obviamente, é diferente de se um dia eu estiver num bar, né? Porque eu também tomo minha cervejinha, mas se eu estiver num bar com os meus amigos e entrar um paciente, eu não vou parar de beber porque um paciente entrou. Tá, talvez eu não vou tomar um porre, porque eu também não tomo os porres. Mas, assim, é também o paciente poder olhar, isso é uma coisa que eu também gosto de falar muito para os psicólogos e jovens psicólogos, que, assim, o paciente tem que olhar para a gente como um modelo positivo. Então, ele tem que olhar e dizer o que o Anderson é um psicólogo, mas ele também tem uma vida normal. Ele tem os amigos dele, ele ri, ele faz piada, ele se sente bem e ele é uma pessoa feliz. Então, eu também posso ser um profissional e ser eu mesmo e ser feliz, né? Mas eu não vou atender um paciente tomando uma cerveja, né? Eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque vai além do meu papel, né? E esse eu acho que é um ponto que você estava trazendo que é super importante, que é a nossa responsabilidade como profissionais, assim. E às vezes, quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento pessoal, às vezes eu também pego alguns clientes que querem trabalhar essa coisa, assim, uma coisa que eu gosto bastante de trabalhar, que é a coisa de uma postura numa entrevista de emprego, uma postura num ambiente de trabalho, que as pessoas não conseguem, às vezes, diferenciar muito bem. Então, tipo assim, usam aquela piada que super faz sentido no meio do grupo de amigos, no meio do escritório, né, que vai ofender metade do escritório, depois é demitido e diz assim, eu fui demitido porque agora é o politicamente correto que manda. E a pessoa não se dá conta que, na verdade, ela é inadequada, né? E o quanto a gente precisa, e isso também tem a ver com a coisa de se olhar, né? Olhar para si mesmo e poder entender que, às vezes, o meu jeito em algum local não é o melhor jeito para outro local, né? Poder ver que eu posso errar, isso também é uma coisa que, às vezes, para as pessoas é muito difícil, né? Assumir os próprios erros, perceber que está tudo bem errar, que errar faz parte do ser humano, que, às vezes, as pessoas, elas partem do pressuposto de não pode errar, e se eu errei, eu vou manter o erro até me ferrar. Agora que eu disse que estava errado, eu vou manter até que as pessoas acharem que estava certo. E não é assim. Tá tudo bem errar. E tá tudo bem dizer, contando que a gente assuma o erro, né? Mas daí também acaba sendo uma dificuldade que as pessoas têm de manter uma humildade, que é complexo, né? Eu falo sempre, não tem como a gente ser duas pessoas, uma na vida pessoal e outra na vida profissional, né? A gente é uma única pessoa, né? É claro que algumas coisas talvez a gente tolere na vida pessoal e não tolere na vida profissional, mas aquilo que a gente faz, a gente vai fazer em todos os ambientes, né? Tava falando do palavrão, eu acho né? Que tem algumas coisas que a gente esconde, né? Eu acho que isso é importante, né? Tipo assim, eu posso ser super debochado na minha vida pessoal, mas talvez não seja adequado eu ser debochado na minha vida profissional. E daí isso é importante, né? Não é que eu vou deixar de ser eu, mas eu vou deixar isso aqui para depois. Isso é importante. Mas eu também tenho que aprender a imprimir o meu jeito no meu trabalho. Porque senão a gente não consegue viver duas vidas, né? Como tu acabou de dizer. Sim, senão vira só fachada, né? Aí a coisa não dá certo, né? Uma hora a máscara, literalmente a máscara cai, né? Hoje em dia a gente pode falar da máscara que a máscara tá ali, né? Tá a máscara do Instagram. Isso aí, né? E isso é uma outra coisa muito complexa, né? Porque quando as pessoas, elas pautam a sua vida nas redes sociais, né? No Instagram principalmente, que eu vejo que é uma rede muito de foto, às vezes a gente vê um recorte da vida das pessoas, a gente não se dá conta disso.
Então, por exemplo, nesse momento de pandemia, nos dias assim que a pessoa tá lá meio deprimida, tapada até o pescoço de pijama, não querendo fazer nada, ela abre o Instagram e tá a colega de trabalho fazendo crossfit online. O outro publicando o terceiro livro. A fulana fazendo sushi em casa. E daí eu tô deitado em casa comendo um pacote de fandangos, eu vou me sentir mal. Mas a questão é, o dia que essas 3 pessoas estavam mal, elas não postaram foto, né? Mas a questão é, a pessoa que está deitada no sofá, ela vai olhar e vai dizer, olha, é só eu que tô mal. Isso causa um sofrimento muito grande. E a gente tem que ter esse discernimento. E, inclusive, esse sentimento vai fazer, olha aqui, tá todo mundo bem, só eu que não, então eu vou beber mesmo. E poder dizer, tá tudo bem, eu tô mal. Né? Isso é super importante de se dar conta, né? Às vezes eu acho que tem uma distorção, né, de dizer, a rede social, as pessoas ficam lá mentindo. Não, ninguém tá mentindo. Naquela hora ali, ela tava bem mesmo, né? É que nem antigamente a gente fazia os álbuns de viagem, de fotos de viagem, né? Aquela foto que tu ficava com a cara torta, de olho fechado, tu rasgava, botava fora, tu não botava no álbum. É a mesma coisa. Exatamente. Né? Mudou o lugar onde a gente compartilha, né, essas cenas, assim, né? A gente também não põe o dia, que nem tu disse, o dia que a gente tá mal, a gente não tira foto para colocar no Instagram, né? Sim. Então, tem que saber diferenciar isso, né? Mas se a gente já não tá bem, e aí vai para uma rede social, acaba, né, também ficando pior, né? Eu acabei não falando do estudo da Fiocruz, né? Foi agora, final do mês de maio, saiu esse estudo da Fiocruz em relação à ansiedade, depressão, números bastante significativos, né? Já a gente considerando que o Brasil tem um alto índice, né, de ansiedade, depressão, né? E primeiro no ranking de ansiedade, se não me engano, né? E aumento de consumo de álcool, algo que era esperado o contrário, né? Porque menos convívio social, talvez as pessoas fossem consumir menos álcool, mas não, né? 18% das pessoas relatando que tiveram aumento de consumo de álcool, né? Então é algo bastante significativo, né? Então, assim, a gente está se encaminhando para o final, na verdade já passamos até alguns minutinhos, e vai conversando e não se dá conta, né? Mas para a gente encerrar, assim, eu queria que tu dissesse algumas coisas em relação à prevenção, né? Porque já que a gente está falando de estratégias positivas, né? O que a gente pode fazer de forma positiva, né? É a gente seja mais preventivo, para não esperar o problema acontecer, né? Mas que a gente possa agir antes e até de aprender novos hábitos também, até que essas estratégias positivas possam se tornar hábitos, né? O que tu pode sugerir como forma de prevenção? Claro, eu acho assim, a primeira coisa é se dar conta que se dar conta por que se bebe, né? Vamos pensar no álcool especificamente. Poder entender qual que é a sensação que a gente está tentando diminuir pelo álcool, tá? Isso é importante, por quê? Porque a gente também tem que se permitir sentir essas coisas, né? Se o nosso corpo está dizendo alguma coisa, seja ansiedade, seja tristeza, o que for, isso é importante. Então a primeira coisa é ouvir isso e aceitar essa sensação. A segunda é poder ver se ela realmente é tão desagradável assim, porque às vezes nessa tentativa de suprimir essas ansiedades, esses desconfortos, quanto mais a gente suprime elas, pior a gente se sente depois, porque a gente se sente menos capaz de dar conta delas. Tá? E caso realmente elas sejam extremamente desconfortáveis, eu não consiga lidar, poder usar outras estratégias que não álcool. Né? Então, fazer um exercício físico. Quando eu digo exercício físico, não é necessariamente para academia, pessoal. Às vezes é fazer um alongamento, é correr, né, botar máscara, ou correr, ou né, botar uma aula de dança no YouTube e ficar dançando na sala sozinho. Talvez brincar com o filho, né? Quem tá com os filhos, quem tá com o marido, né? Poder, talvez, encontrar alguém para conversar sobre. Isso é importante, pessoal. A gente não tem que ter vergonha de conversar sobre os nossos sentimentos. Porque, às vezes, a gente tem essa sensação de ninguém vai me entender, ou de que eu não posso sentir as coisas. Então, a gente pode. E se as pessoas à nossa volta não vão nos entender, a gente tem que encontrar alguém que entenda. Mas também a gente tem que dar chance para as pessoas de entender esses nossos sentimentos. Às vezes a gente não dá essa chance para as pessoas. E, né, obviamente, se a gente perceber que não está conseguindo diminuir essas estratégias autodestrutivas,
se não está dando conta desses sintomas de ansiedade, depressão, o que for, talvez procurar um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, para conseguir, né, buscar uma ajuda mais eficaz. Eu acho que agora, nesse momento de pandemia, está um pouco mais fácil até, né, porque a gente consegue fazer as primeiras sessões virtuais, mas se virtual não é o negócio, nem procurar um profissional pessoal. Eu sei que psicólogo é um profissional caro, mas, né, existem serviços. Porto Alegre, pelo menos, é uma cidade que tem muitas faculdades de psicologia, então tem muitos serviços gratuitos ou de valor baixo. Tem muitos profissionais de início de carreira também que acabam cobrando um valor menor. E na pior das hipóteses, não na pior, porque eu acho que a gente tem um sistema de saúde melhor, ótimo, mas, tipo assim, se a gente não tiver outro jeito, a gente também pode ir no posto de saúde, a gente vai demorar um pouquinho mais para conseguir o atendimento, mas também vai ter uma acolhida ali. Então, poder encontrar, né, uma forma de se ajudar. Porque se a gente não se ajudar, né, fica muito mais difícil de poder dar conta dessas coisas. É isso. Que bom. Que bom. Tem uma cobrança muito grande por ser forte, né? Tu tem que ser forte, né? E tu tem que ser o cara legal, tu não pode ser aquele que... Eu tenho um grupo de amigas que a gente brinca entre a gente assim, hoje eu vou me lamentar, né? Desculpa aí, mas vou contar a lamentação, né? Porque é necessário, porque tem um dia que a gente tá chato e quer reclamar, quer se lamentar, e desculpa, né? Também tem lamentações. Não dá, né? Fica tudo bem. Só tenho coisas legais para contar? Não, desculpa, né? Mas eu também, às vezes, tenho o dia da lamentação, né? E faz parte da vida da gente, isso que a gente tem que entender, né? Mas aí tu falou, né, da necessidade, muitas vezes, de procurar um profissional, e a ajuda tem inúmeras formas, né? E até quem quiser indicação, aí pede para mim, para o Anderson também, tem vários programas que estão fazendo agora durante essa pandemia, né? A PUC é uma que eu vi anunciando, fazendo programas solidários, enfim. E a gente ter esse olhar que é de cuidar do outro. Às vezes, ir lá e dizer para o amigo, não tá legal, acho que tu tá precisando de ajuda. Né? Porque a gente conversar com um amigo é muito bom e ajuda muito. Mas se a gente é amigo, a gente também tem que dizer, olha só, acho que tu precisa de um profissional. Né? E saber ouvir isso de um amigo, né? Porque se alguém nos dizendo isso, essa pessoa não está nos falando por mal, né? Por mais que às vezes é engraçado isso, né? Engraçado não, é estranho, né? É triste, na verdade. Às vezes é xingamento dizer tu precisa de um psicólogo, né? Como quem xinga alguém, né? E aí a gente assume esse significado como sempre sendo pejorativo, como sempre sendo negativo, e na verdade é o contrário. Né? Então, precisar de um psicólogo é uma bênção, né? Que bom, né? Todos nós, eu sou do tipo que eu acho que bom que todos nós pudéssemos, né, ter uma oportunidade de fazer terapia pelo menos uma vez na vida e ter um contato com algum profissional, né, para poder... Mas assim, para a gente encerrar mesmo, eu quero que tu fale dos teus escritos, que tu no fim não falou. Tu disse que tu tem um outro Instagram que é das tuas produções escritas, né? Faz um ano que eu estou investindo numa produção mais literária, assim, eu sou doutora em psicologia, né, então eu já há um tempo trabalho com escrita acadêmica, mas há um ano eu estou trabalhando com escrita literária também, e está sendo um ótimo exercício para poder lidar, inclusive, com as ansiedades da quarentena, né? Então está sendo um processo super legal, assim, de participar de um processo de escrita e poder escrever de uma forma legal. E eu alimento o Instagram escritor.spanderson, que é no qual eu divulgo os meus contos. São super contos curtinhos, assim, que justamente para essa plataforma que é o Instagram. E também estou lançando meu primeiro livro de literatura, que é o Zeitgeist, que é um livro super interessante, tem um viés psicológico muito legal, assim, que é no qual eu tento, a partir de um personagem que é um garçom, trabalhar histórias de respeito, preconceito, amor, e justamente essas coisas que fazem o ser humano ser um ser humano, né? Então foi uma experiência muito boa e gratificante escrever o livro, e ele está em pré-venda, tem o link na bio do meu Instagram também, se alguém tiver interesse. Vou ficar muito feliz de receber a contribuição de vocês. E todo mundo que comprar vai ter a sua versão autografada. Muito bem. Repete qual é o perfil do Instagram onde estão os inscritos? É escritor.spanderson. Muito bem. Tudo junto. Tá bom. Então tá, o Anderson, a gente tem uma
uma ligação, né, um vínculo aí com a escrita, né? Tu me ajudou muito quando eu fui fazer o trabalho de conclusão na psicologia, eu tive uma grande ajuda tua. A tentar destravar. Saudade daquela época. A coisa que estava travada, né? Aí destravou. E é muito bom ver tu formada. Que legal, foi quase um processo de terapia, né? Eu fico muito feliz de poder ter ajudado e fico muito feliz por esse convite também, agradeço muito. Que bom, eu que te agradeço, foi muito boa essa conversa contigo e vamos ver se outro dia a gente conversa sobre um outro tema. Obrigada para todos vocês que estiveram aí presentes e o pessoal que já me disse também que vai assistir depois gravado, lembrando que fica sempre salvo lá no canal Escola de Descoberta, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, precisamos de compartilhamentos e inscritos lá, tá bom? Obrigada, Anderson, muito obrigada. Um abraço, querida. Tchau para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.